Olá, professor André Arruda, vamos para a nossa aula de matemática, vem comigo e falaremos hoje de potenciação, especificamente aqui sobre as propriedades, e vamos retomar aqui o conceito básico, de potenciação, que nós temos aí uma imagem, uma figura que representa muito bem a questão de definição. Você tem uma base aqui representada por exemplo do número 2 e um expoente, esse númerozinho que fica sempre no canto superior direito da base. E o resultado disso a gente chama de potência. E a gente sabe que o desenvolvimento, ou seja, o expoente, ele é indicativo de quantidade. Como aqui eu tenho 3, ele indica o quê? Que a base, que é 2, ela é multiplicada por ela mesma 3 vezes. Por isso que o resultado é 2 vezes 2 vezes 2, que resulta em 8. Esse valor, que é o resultado, a gente denomina como potência. Legal? Vamos lembrar aqui também de algumas definições básicas. A primeira, à esquerda, qualquer número elevado a 1 vale ele mesmo. Exemplos aqui para reforçar esta definição. 3 elevado a 1 vale 3. 4 elevado a 1 também vale 4. Também vale para os números irracionais, como exemplo, o número π. Π elevado a 1 vale número π mesmo. Constante de Euler elevado a 1, constante de Euler. Então, qualquer número elevado a 1 representa ele mesmo. Agora, aqui na direita temos que tomar um cuidado, porque diz que um número elevado a 0 vale 1. Mas não são todos, com exceção do zero. Então, vamos lá. Exemplos, 4 elevado a 0 vale 1. 7 elevado a 0 também vale 1. Vale também essa definição para os números irracionais, como exemplo, o número π elevado a 0, isso vai valer 1. Constante de Euler elevado a 0 vale 1. Mas temos uma exceção. Qual é a exceção? O zero. Porque 0 elevado a 0 não vale 1. Tá? Nesse caso, você vai considerar como uma indeterminação. Então, muito cuidado com esta pegadinha. Ok? Indeterminado. Um valor que não é determinado, Muito bem. Vamos falar agora das propriedades da potenciação. E agora eu vou te mostrar cada uma delas com exemplos e vamos observando os detalhes, principalmente, das propriedades. Bom, a primeira propriedade você já verifica aí, que é o produto, onde você tem bases iguais. O primeiro caso aqui, a primeira parte a se observar é as bases têm que ser iguais. Entre as bases você tem aqui a multiplicação, representada por um pontinho. E o que diz essa propriedade? Se você tiver bases iguais, você pode manter a base e fazer o que com os expoentes? Somar. Tá? Lembrando que aqui é um sinal de igual, então haverá questões que vai exigir o raciocínio da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda. Vamos com exemplos reforçar esta propriedade que é campeã de prova. Vamos lá. Começamos aqui com o exemplo da letra A. Vou citar aqui, 2 elevado a 3 vezes 2 elevado a 4. Veja se a gente pode aplicar a propriedade. Primeiro passo é observar se as bases são iguais. E nesse caso, facilmente a gente consegue perceber que sim, Então, é a base igual? Base igual. É multiplicação? Também. Então, mantenho a base e faço o que com os expoentes? Vou somar, 3 mais 4. E o resultado, 2 elevado a 7. Pode deixar assim, não precisa desenvolver, é só para demonstrar a aplicação da propriedade. Legal? Vamos a mais um exemplo? Vamos colocar aqui ao lado mais um exemplo e você vai acompanhando aí, fazendo as suas anotações. Olha só, exemplo da letra B. Cuidado agora com isso aqui, 3 elevado a 4 vezes 3 elevado a menos 2. O expoente pode ser negativo, E aí, podemos aplicar a propriedade? Qual que é a condição a ser observada? Bases iguais. Bases iguais, ok. É multiplicação? É multiplicação. Então, vou manter a base e vou fazer o que com os expoentes? Vou somar 4. Agora, há um jogo de sinais, Mais, que é o da propriedade, menos 2. Então, aqui eu queria que você tivesse muita atenção nesses casos. Aqui, querendo ou não, vai haver um jogo de sinais, aqui, mais com menos, Por fim, então, ficamos com 3 elevado a 4, mais com menos dá menos. Então, é 4 menos 2, certo?
Por isso a resposta aqui então fica 3 elevado a 2. Podemos deixar assim, não precisamos desenvolver. Ok? Então aí 2 exemplozinhos, né, que nós reforçamos a propriedade. Tá? Eu vou colocar mais um, que eu quero aqui com você fazer o raciocínio contrário agora. Tá? Por exemplo, ó, se eu tiver aqui ó, 5 elevado a 7, né, eu vou fazer o raciocínio agora da direita para a esquerda da propriedade. Eu poderia muito bem desenvolver isso da seguinte forma, quebrar aquele 7 e dizer que isso é o mesmo que 5 elevado a 4 vezes 5 elevado a 3. Ou 5 elevado ao quadrado vezes 5 elevado à quinta potência. Depende, né, de como a questão pode exigir de você o raciocínio. Eu só quis aqui mostrar para você que você pode fazer a volta, né, da forma que a questão exigir. Legal? Então, em resumo, né, dessa propriedade, bases iguais, multiplicação, eu queria colocar essa dica aqui, ó, se for multiplicação, você vai substituir por uma soma dos expoentes. Já dá até para você imaginar a próxima propriedade que vem agora. Veja comigo. É basicamente a mesma, só que ao invés da multiplicação é a divisão. E ao invés da soma é a subtração. Dá uma espiada, ó. Multiplicação, soma. Divisão, subtração. Então, a propriedade é basicamente a mesma, né? Olha só, bases iguais, bases iguais. Divisão, olha o sinalzinho da divisão aqui. Então, a gente vai subtrair os expoentes. É o contrário. Então, veja, divisão de bases iguais, a gente vai subtrair. É basicamente o contrário da propriedade anterior. Vamos a exemplos também aqui. Começamos aqui com o exemplo da letra A. 4 elevado ao cubo dividido por 4 elevado ao quadrado. Ora, bases são iguais? Bases são iguais. É divisão? É divisão. Então, se for necessário, eu vou manter a base e subtrair os expoentes. Então, ficamos com 3 menos 2. Legal? E o resultado, então, fica 4 elevado a 1. E 4 elevado a 1 é 4, né? Muito bem. Então, vamos colocar mais um exemplo aqui do lado. Exemplo da letra B. Olha esse exemplo aqui, ó. 7 elevado ao quadrado dividido por 7 elevado a menos 5. Olha agora, cuidado com o jogo de sinais. Qual é a condição para aplicar a propriedade? As bases têm que ser iguais. Ok. Bases iguais. É divisão, então eu posso aplicar. Mantendo a base e subtraindo os expoentes. Cuidado agora que o expoente aqui é 2, então vou colocar o 2 aqui. Tem um menos da fórmula, né, que é da própria propriedade, e cuidado agora que um dos expoentes o sinal é negativo. Então aqui haverá um jogo de sinais, é menos 5, certo? E esse jogo de sinais aqui eu preciso agora lembrar que menos com menos dá mais. Então ficamos com 7 elevado ao quadrado mais 5, tudo bem? E com isso, resposta 7 elevado a 7. Legal? Então tá aí, né, um exemplo para a gente ficar atento. Vamos, da mesma forma, eu vou complementar com um outro exemplo, onde eu quero fazer a volta. Por exemplo, olha aqui, ó, 2 elevado a 5. Se for necessário, eu posso dizer, né, que isso é o mesmo que 2 elevado a 10 dividido, né, por 2 elevado a 5 mesmo, né? Onde eu manteria a base, subtraía os expoentes e voltaria ali no 2 elevado a 5. Ou, né, 8 menos 3, 7 menos 2 e assim por diante. Eu só quero mostrar que você pode partir de um exemplo onde eu preciso quebrar, né? Legal? Então essas duas propriedades elas são muito parecidas. Vamos para a terceira. Esta aqui merece uma atenção especial. Potência de potência. Então você tem um valor elevado a um expoente, certo? E tudo isso entre parênteses elevado a um outro expoente. O que diz a propriedade?
que você pode multiplicar esses expoentes. Você multiplica. Por isso ficou aqui A igual a M vezes N. Tudo bem? Mas o detalhe é que obrigatoriamente tem que estar entre parênteses. Senão, isso acaba representando outra coisa, tá? Vamos também adicionar aqui exemplos. Letra A, 2 elevado ao cubo e tudo isso elevado ao quadrado. Podemos aplicar a propriedade? Podemos, né? Está o parênteses. O que a gente faz? A gente multiplica os expoentes. Então, ficamos com 2 elevado a 3 vezes 2. E o resultado disso fica 2 elevado a 6, e aqui está a nossa resposta. Legal? Simples, 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 tá? Vamos a mais um exemplo. Olha aqui, eu vou colocar aqui embaixo, letra B. 3 elevado a 4, e tudo isso, elevado a menos 2. Tudo bem? Aqui, da mesma forma, não há problema. Pelo fato de ser o sinal negativo, não impede de a gente realizar a multiplicação. Multiplica aqui. Então, ficamos com 3 elevado a 4 vezes menos 2, e o resultado disso é 3 elevado a menos 8. Tudo bem? Tá aí a respostinha. Legal? Agora, eu quero, uma atenção especial, reforçando aqui um conceito básico, que é uma situação onde não tenho parênteses. Então, vou até colocar aqui, atenção. Atenção. Nesse caso aqui, 3 elevado ao quadrado e tudo isso elevado à quinta potência. Eu posso aplicar a propriedade, multiplicando, e isso vai resultar, vou colocar aqui embaixo, em 3 elevado a 10. Pergunto para você, e se não tivesse o parênteses, tivesse uma situação assim, 3 elevado ao quadrado e tivesse o 5 aqui elevado com 2. E agora? Este caso, eu posso multiplicar os expoentes? Será que isso aqui é exatamente igual ao que eu acabei de fazer? Será? E digo para você agora que isto é diferente. Não é igual. Você não pode multiplicar aqui. O que você tem que fazer, se não aparecer os parênteses, Então, muito cuidado com essa pegadinha. Nesse caso, você vai ter que desenvolver primeiramente isso aqui, E vamos desenvolver aqui do lado. 2 elevado a 5, isto é o mesmo que 2 vezes 2 vezes 2, 5 vezes. Certo? Isso resulta em 32. Então, neste caso, você observa já que não deu igual, 3 elevado a 32. É bem diferente de 3 elevado a 10. Então, cuidado com esses casos aí. Tá certo? Agora, olha a situação que eu vou te colocar aqui agora. Olha só que mais um exemplo. Vou colocar aqui um exemplo. Já vi em questão assim, 2 elevado a 2 elevado a 2 elevado a 2. Olha isso aqui, parece, Parece quando você olha e nunca tivesse visto, você fala, pessoa, aconteceu um erro de impressão, será, hein? Olha, tem que resolver de cima para baixo, não vai ter jeito, tem que ir resolvendo de 2 a 2. Então resolve primeiro isso aqui, e 2 ao quadrado é 2 vezes 2 que resulta em 4. Então vamos resolvendo por partes, então vamos substituir aquela parte ali que eu circulei, Então ficamos com 2 elevado a 2, que é esse 2 aqui, e isso aqui dá 4. E aí resolve de novo isso aqui, E 2 elevado a 4, eu vou colocar aqui, é quanto? É 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, que dá 16. Então o resultado disso aqui é 2 elevado a 16. Tudo bem? Então tá aí, cuidado com essas armadilhas, tá certo? Muito bem. Vamos falar da próxima propriedade? Agora você olha com atenção aqui, Você tem um produto entre parênteses e tudo isso elevado a um expoente. Então tá aqui, A vezes B. O que acontece aqui? Isso é igual a A elevado a M vezes B elevado a N. Esse expoente aqui de fora, na verdade, é como se ele tivesse, para desenvolver isso, aplicando a distributiva aqui, que é uma propriedade da multiplicação. Ele vem multiplicando os expoentes naturais de cada um dos fatores que estão aqui dentro multiplicando.
Por isso fica A elevado a M vezes B elevado a M. Tá? Exemplos, vamos a exemplos aqui. Ó. 2 vezes 5, entre parênteses, tudo isso elevado ao quadrado. Tá? Então, para desenvolver isso aí, igualzinho ali na propriedade, esse 2 que está aqui fora, ele vem multiplicando os expoentes naturais de quem está aqui dentro, que nesse caso vale 1. Por isso fica 2 elevado ao quadrado vezes 5 elevado ao quadrado. Tudo bem? E aí pode parar por aqui, desenvolve, que é só para aplicar a propriedade. Vamos a mais um exemplo. Veja aqui do lado. 3 elevado ao quadrado vezes 5 elevado ao cubo, e tudo isso elevado à quarta potência aqui fora. E agora? Mesma coisa. Esse 4, ele vem multiplicando os expoentes, que agora não é 1, né? Aqui nesse caso é 2, e aqui vale 3. Então ficamos, vamos juntos, ó, 3, né, que é a base, 4 vezes 2 dá 8. Vezes 5, 4 vezes 3 dá 12. Aí, ó, certo? Então é só o desenvolvimento aí da propriedade. Próxima propriedade é basicamente a mesma, né? Ao invés da multiplicação, vou voltar com você aqui, ó. Aqui é multiplicação, certo? Ao invés da multiplicação, agora é a divisão, aí representado pela fração. Da mesma forma, esse expoente que está aqui fora, ele vem multiplicando os expoentes naturais aqui, ó, desta razão que tem aqui, tá certo? Por isso fica A elevado a M sobre B elevado a M, ok? Vamos a exemplos. Olha esse exemplo aqui, ó. 2/3 elevado ao quadrado. Como é que eu posso desenvolver isso aqui? Aplicando a propriedade, eu vou pegar esse 2 e vou multiplicar pelos expoentes naturais aqui desta razão que tem aqui dentro. E aí ficamos assim, ó, com 2 ao quadrado sobre 3 ao quadrado. E aí, se quiser desenvolver, né, se a gente fosse desenvolver, né, que é só para aplicar a propriedade, 2 ao quadrado vale 4, e 3 ao quadrado é 9. E fica assim, né? Agora vamos ver mais um exemplo aqui, ó. Vejamos agora. 5 ao quadrado sobre 2 ao cubo. E tudo isso aí, ó, elevado a 5. Tá? Então, veja bem, agora esse expoente também, a mesma propriedade, ele vem multiplicando os expoentes naturais. Ali, ó. Acontece que agora não é 1, né? Então, vamos lá. Ficamos com 5. 5 vezes 2, aqui em cima, fica 10. E 5 vezes 3 dá 15. Então, ficamos aqui com a resposta. Show de bola? E aos pouquinhos nós vamos aí entendendo cada uma das propriedades. Na sequência, esta propriedade aqui dá o que falar, né? Um expoente negativo, né? Então, o que acontece quando você tem um expoente que ele é negativo? Esse sinal de negativo, ele tem um significado. Até porque lá no início eu falei que o expoente é um indicativo de quantidade. Você observa que quando o expoente é negativo, para você transformar ele em positivo, você faz o inverso da base. Por isso que ficou 1 sobre A elevado a M. Essa aqui é uma propriedade que a gente vai explicar melhor nos exemplos. Vem comigo aqui, ó. Eu vou colocar uma base aqui, ó. 2 elevado a menos 3. Tá? A dica que eu te dou é, de alguma forma, se livrar desse sinal negativo. Como é que eu faço isso? Fazendo o inverso da base. O inverso de 2, aí tem que lembrar lá o conceito de inverso de um número. O inverso de 2 é 1 sobre 2. Lembrando que inverso, você só inverte de posição, né, numerador e pelo denominador, que é como se tivesse um 1 embaixo do 2. E o que acontece quando eu faço isso? O sinal que era negativo, ele fica, ó, positivo.
né? Coloquei o mais ali só para representar. E agora você desenvolve isso ou pela definição de propriedade ou aplicando aquela propriedade que também nós vimos lá, que esse valor passa multiplicando os expoentes de todo mundo ali de dentro. Então, esse 3 multiplicaria o expoente do 1 e o expoente do 2. Então, ficaria, no final das contas aqui, né? 1 elevado ao cubo sobre 2 elevado ao cubo. 1 elevado ao cubo vale 1, né? E 2 elevado ao cubo é 2 vezes 2 vezes 2, 3 vezes, isso resulta em 8. Então, está aqui a nossa resposta. Legal? Vamos a mais um exemplo? Vamos exemplificar bem essa propriedade aqui. Ó, letra B. Agora, veja bem. Eu tenho aqui, ó, 2/3, uma fração, né? Elevado a menos 2. E agora, de novo, o sinal negativo. O que eu recomendo? Vamos trocar esse sinal negativo por um valor positivo. Para isso, eu tenho que fazer o inverso da base. E qual é o inverso de 2/3? É 3/2. Inverti a base. E o sinal passa a ser positivo aí com isso, tá? Vou colocar de novo maisinho só para você entender que de menos virou mais. Então, é automático. Inverte a base e troca o sinal, tá? E aí esse 2, né? Ele pode vir aqui também da mesma forma que a gente fez ali, multiplicando os expoentes. E ficamos, então, com 3 ao quadrado sobre 2 ao quadrado. 3 ao quadrado é 9. 2 ao quadrado é 4. E ficamos aí por aqui. Legal? Então está aí a propriedade com o famoso expoente negativo. Agora você já sabe como proceder. Vamos à próxima. Esta aqui também merece uma atenção especial, né? Esta propriedade você tem agora um expoente fracionário. Olha aqui, uma fração, né? E aí cai da fração, entra no radical, tá bom? Aqui é bem legal. Aqui, né, eu costumo falar, é uma brincadeira, né, que é a famosa regra do sol. A regra do sol diz o seguinte, a regra do sol diz o seguinte, eu vou até colocar aqui do cantinho, ó. Você já ouviu falar da regra do sol? A regra do sol diz assim, ó, quem está no sol vai para a sombra. Quem está no sol vai para a sombra. E quem está na sombra vai para o sol. Professor, eu não entendi nada. E quem está na sombra vai para o sol. Você já vai entender. Quer ver que legal? Ó. Sol tá aqui, ó, bem bonito o sol, ó. Sol feliz, os seus raios solares. Olha aí, ó. E aí, olha para mim, quem é do M e do N? Quem que tá pegando o sol? Quem está pegando o sol é o expoente, é o numerador da fração. E ele sai do sol e vai aqui para a sombra aqui dentro. Ó. E quem estava na sombra, que era o denominador, vai para o sol. É uma brincadeira, é claro, mas ajuda demais para você não esquecer. Quem está no sol vai para a sombra e quem está na sombra vai para o sol. Vamos praticar? Vamos aqui com exemplos, ó. 4 elevado a meio. E agora, de novo, ó, quem está no sol vai para a sombra. O que acontece? Da potência com expoente fracionário, a base ela vai ser o radicando, né, que é o que vem dentro do radical. Então, esse 4 vem aqui para dentro. Quem estava no sol, aqui, ó, tomando o sol, vai para a sombra aqui dentro. E quem estava na sombra, que era o 2, vai para o sol. Você cai, então, aí na raiz quadrada de 4. E a gente sabe que a raiz quadrada de 4 vale quanto? Vale 2. Gostou da regra do sol? Essa você não esquece mais, hein? Vamos a mais um exemplo? Vem comigo aqui agora, quero ver esse exemplo você resolver comigo. Ó. Vou colocar aqui, ó, B. 8
elevado a 0,333. Ih, professor, é uma dízima periódica. Olha só que legal. Agora é o seguinte, a dízima periódica, ela nasce de uma fração, né, chamada inclusive fração geratriz. Qual é a fração que gerou aquela dízima? Vamos lembrar da dica aí de transformar dízima em fração. Esse número que está sendo repetido aqui é o 13, então você sempre coloca ele em cima. Como é só um valor, é 9 aqui embaixo. Professor, é fácil demais. O que eu faço agora? Vamos simplificar essa fração, né? Dividir em cima e embaixo pelo mesmo valor, nesse caso 3. 3 dividido por 3 dá 1 e 9 por 3 também dá 3. E veja onde paramos, 8 elevado a 1/3. 8 elevado a 1/3. Quem está no Sol vai para a sombra e quem está na sombra vai para o Sol. Coloque esse 8 aqui dentro. O 1 que estava no Sol vem para a sombra e o 3 que estava na sombra vem para o Sol. Raiz cúbica de 8. Vamos continuar aqui, ó. A raiz cúbica de 8. Quanto é que vale? O 8 decomposto em fatores primos, um velho conhecido, é 2 elevado ao cubo, né? Quando você decompõe o 8 aqui, ó, divide por 2 dá 4, divide por 2 dá 2, divide por 2 dá 1. Veja que o 8 é o mesmo que 2 ao cubo. E quando você tem igualdade, que é do índice do radical e expoente do radicando, você pode, ó, cortar. E tudo isso vale 2. Olha da onde a gente saiu, onde a gente chegou. Legal? Esse é um dos caminhos, né? Existe um outro caminho também para chegar na mesma resposta. Legal? Muito bacana. Vamos agora para a prática. Olha aí alguns exemplos. Depois a gente resolve algumas questões e aí fica muito mais fácil resolver questões depois que a gente entende a teoria. Olha aí, ó, vamos calcular. Exercício de fixação. Letra A. 2 elevado ao cubo vezes 2 elevado a menos 3. Dá uma espiada, olha só, bases iguais, bases iguais. Opa, bases iguais é multiplicação, eu posso aplicar a propriedade. Propriedade me garante que eu vou manter a base e fazer o que com os expoentes? Somar 3 mais menos 3. Legal? Ficamos então com 2 elevado ao cubo, jogo de sinais ocorrendo aqui. Mais com menos dá menos. 2 elevado a 3 menos 3, isso é o mesmo que 2 elevado a 0. Qualquer valor elevado a 0 vale 1, com exceção do 0, obviamente. Resposta vale 1. Professor, ficou fácil agora. Posso aplicar também na letra B? Vamos verificar. As bases são iguais? São iguais. É multiplicação? É multiplicação. Então, mantém a base e soma os expoentes. Cuidado, que aqui também tem um jogo de sinais, 3 mais menos 4. Fazendo um joguinho de sinais aqui, ficamos então com 3 elevado ao cubo menos 4. Isso é o mesmo que 3 elevado a menos 1. Tá? Poderia parar por aqui ou inverte a base para você se livrar daquele sinal negativo, ele fica mais 1 e qualquer coisa elevada a 1 é ela mesma, então resposta 1/3. Bacana? Agora, na letra C, tem uma pegadinha, hein? Uma pegadinha porque, veja só, as bases são iguais, só que não é multiplicação, você tem aqui, ó, uma soma. Então, não posso aplicar aquela propriedade. Então, como eu devo resolver, professor? Olha, aqui nesse caso, você vai ter que desenvolver cada um dos potências separadamente. 2 elevado ao cubo, isso vale 8. Né? E aqui nesse caso, vou repetir o sinalzinho de mais, tem um sinal negativo, vamos inverter a base para se livrar dele. E o inverso de 2 é meio. Ficamos então com meio ao cubo positivo. Tá? E agora tem que desenvolver isso separadamente. Vamos lá, então ficamos com 8 mais. Aqui esse 3 passa multiplicando, certo? Então ficamos com 1 ao cubo sobre 2 ao cubo. Vamos terminar desse lado aqui a continha. Ficamos então com 8 mais 1 ao cubo vale 1 e 2 ao cubo vale 8. Aí, ó, soma de frações. Soma de frações, pega a visão agora, olha a dica legal, mantém o denominador, passa esse 8 multiplicando aquele 8. 8 vezes 8 dá 64, aquele 1 a gente tem que repetir aqui.
Resposta final, 65 sobre 8, está aqui, ó. Legal? Então, cuidado com essa aí, aqui era uma soma, né? Então, as bases até que eram iguais, mas como não era multiplicação, não atende o requisito para aplicar a propriedade. Próxima, olha aí, agora mais exemplos. Você tem aí na letra D um produto aí de várias bases todas iguais. 5 ao cubo vezes 5 a menos 3, 5 a menos 2 e 5 elevado a zero. Tudo bases iguais, né? Pode manter a mesma base e só vir somando os expoentes. Vamos somar os expoentes? 3 mais menos 3 mais menos 2 mais 0. Jogo de sinais ocorrendo aqui, ó. Ficamos com 5 elevado ao cubo, mais com menos dá menos, mais com menos aqui também dá menos, e aqui dá mais 0. 3 menos 3 dá 0, se anulou. Ficamos com menos 2 mais 0, 5 elevado a menos 2. Ou deixa assim, ou inverte a base e desenvolve por final aqui, ó. Ficamos então com 1 sobre 5 ao quadrado, que é o mesmo que 1 sobre 25. Aqui é a nossa resposta. Vamos para o último exercício. Né? Você tem uma fração em cima, aí, produto de frações também, né? E embaixo aí só a potência. Vamos lá? Neste caso, na parte de cima, temos bases iguais, ó, meio e meio, e é multiplicação, então eu posso aplicar a propriedade. Vou manter a base, que é a própria fração, e vou somar os expoentes, aqui, ó, 3 mais menos 2. Certo? Isso é o que vai em cima. Embaixo eu estou com 2 ao cubo, por hora eu vou deixar assim, 2 ao cubo. Continuando. Na parte de cima, eu estou com meio elevado a 1, né? Porque aqui mais com menos dá menos, 3 menos 2 vai dar 1. 2 ao cubo. Meio elevado a 1 é meio, sobre 2 ao cubo. Aqui é o seguinte, tá? Ou você inverte aqui a base de cima, né? E aí você cai num expoente fracionário, expoente negativo, né? Que ficaria 2 elevado a menos 1 e 2 elevado a 3. Divisão, o que você faz? Mantém a base e subtrai os expoentes. 2 elevado a menos 4, e aí poderia voltar ainda, né? Invertendo a base para deixar o expoente positivo. Ficamos com 1 elevado a 4 sobre 2 elevado a 4, que isso é o mesmo que 1 sobre 2 elevado a 4, e 2 elevado a 4 é um velho conhecido que vale 16. Chegamos aqui. Aqui é o seguinte, né? Depende da resposta, né? Você vai modelando até chegar no formato que a questão possa exigir. Muito bem. Vamos agora finalizar com a resolução de algumas questõezinhas mesmo, valendo. E aí você está pronto para fazer depois mais questões. Primeira questão diz o seguinte: simplificando a expressão 2 elevado a 9 dividido por 2 ao quadrado vezes 2, tudo isso elevado ao cubo, e ainda tudo isso, no final, elevado a menos 3. Aqui vamos fazer por partes, né? Vamos repetir aqui, ó. 2 elevado a 9 dividido por 2 ao quadrado vezes 2 elevado ao cubo, tudo isso elevado a menos 3. Vamos primeiro resolver o que está dentro do parênteses aqui, ó. Aí a gente vai repetindo devagarinho. 2 elevado a 9 dividido por 2. Aqui bases iguais, mantém a base e vai fazer o que com os expoentes? Somar, ó. 2 mais 1 aqui é 1, né? Elevado ao cubo e tudo isso a menos 3. Igual 2 elevado a 9 dividido por 2 elevado ao cubo, elevado ao cubo. Aqui, né? 2 mais 1 dá 3. Fazendo passo a passo para que você não fique com dúvida. Aqui eu vou aplicar aquela propriedade de multiplicar os expoentes, já que está o parênteses. Então ficamos com 2 elevado a 9 dividido por 2 elevado a 9. Tudo isso menos 3. Olha que interessante aqui. Uma coisa dividida por ela mesma dá 1. Então ficamos com 1 elevado a menos 3. Sinal negativo inverte a base. O inverso de 1 é 1 mesmo. Olha que interessante. O inverso de 1 é 1 mesmo. Aqui fica mais. E 1 elevado ao cubo vale 1. E está aqui a nossa resposta.
Letra D, alternativa correta. Questão número 2. Esta é boa, hein? Esta aí é bacana. Bom, você tem aí, né, um radical na parte de cima e embaixo também um número decimal. Sugestão é transformar na fração que gerou, né, 0,16, né, é o mesmo que 16 sobre 100. 0,5 é o mesmo que meio. Olha só, vou fazendo essas transformações para facilitar a nossa vida, né? Aqui na parte de cima, tendo em vista que é o mesmo índice, eu posso separar esse radical e dizer que isso é o mesmo que raiz quadrada de 16 sobre raiz quadrada de 100. Embaixo, aquela propriedade passa multiplicando e ficamos com 1 ao cubo sobre 2 ao cubo. Na parte de cima, vamos lá, raiz quadrada de 16 vale 4, raiz quadrada de 100 vale 10. Aqui, 1 ao cubo vale 1 e 2 ao cubo vale 8. Divisão de frações, eu posso, se quiser, dar uma melhorada nessa aqui. Vamos simplificar, dividir por 2. Ficamos, então, na parte de cima, com 2 sobre 5, e aqui 1 sobre 8. Divisão de frações, como é que a gente procede? Mantém a primeira, que é que está em cima, e multiplica pelo inverso da segunda. O inverso de 1/8 é 8 sobre 1. Recaímos na multiplicação de frações, é o caso mais fácil, é o de cima pelo de cima, o de baixo pelo de baixo. 8 vezes 2, 16, e 5 vezes 1 dá 5. Tá? 16 dividido por 5 dá quanto? 3,2. E aí sim, nossa resposta na letra E. Fechamos agora então com a última questão. Esta aí, com certeza, né? Uma pegadinha para quem não assistiu a aula. Agora para você vai tirar de letra a metade de 2 elevado a 100. Cuidado, metade você divide por quanto? Por 2, né? Então a metade de 2 elevado a 100 eu vou dividir por 2. E olha que interessante, eu caí na divisão, né, de bases iguais. Você poderia colocar assim, ó, 2 elevado a 100 dividido por 2. Lembrando aqui que é 1, né? Bases iguais, mantém a base, e o que a gente faz com os expoentes? Subtrai. Por isso a resposta fica 2 elevado a 99. Olha aí que questão bacana, letra C. E agora eu tenho certeza que você não erra mais, está aí mais do que habilitado para resolver as questões, o gabaritozinho das nossas questões, né? E eu encerro esta aula por aqui e desejo você agora bons estudos e coloque tudo que você viu em prática para você ficar fera em potenciação, tá certo? Bons estudos, a gente se vê aí nas próximas aulas. Até a próxima!